Paz e graça, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Confira a Palavra de Deus, episódio 1 da segunda temporada 2024. Hoje teremos a ministração com a pastora Maria Zelma, tema: Devemos orar sempre. Uma explicação detalhada da Palavra de Deus. Voltaremos na próxima semana com a live da família Moura, culto doméstico, então já deixa seu like agora para não esquecer. Vamos ao vídeo então. Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém! Graças a Deus, estamos aqui. Neste templo é a primeira vez que eu entro, mas eu já participei de outros cultos lá com o pastor Abel, lá perto da academia, né? Sim. Então, aqui é a primeira vez. Fiquei contente de ver que ele fez esse salão grande, ainda vai aumentar, né? Então, é bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E sempre eu estava prometendo que ele me convidava para vir e eu ficava prometendo que vinha, porque a gente sempre tem muito compromisso. A minha igreja fica em Jacareí e também eu tenho todas as minhas filhas e filhos lá no Putim, na Igreja Assembleia de Deus da Missão. Então tem hora que eu estou lá e assim a gente vai fazendo a obra de Deus. Mas é tudo no dia preparado pelo Senhor, e hoje foi o dia que Ele preparou para eu estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, bastante conhecido aqui, no capítulo de número 6. Eu creio que os irmãos já sabem até o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo de número 6. Pelo menos uma parte eu sei que os irmãos sabem. Glória a Deus, né? Glória! Eu vou estar lendo então a partir do versículo de número 5, então Mateus 6, o versículo é o 5 em diante. Glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vivo. Grande é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Então eu vou estar lendo. Mateus 6,5 diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui no versículo 13. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente sempre fazia na nossa casa orações. Eu tinha toda semana oração lá em casa, nas segundas-feiras. Mas aí, começar com esse problema da Covid, nós desistimos de fazer a oração lá com a família toda, porque a família é grande, o pastor Abel sabe, família é grande. E para que não reunisse muitas pessoas de uma vez só, a gente passou a fazer live. Então a gente tem a live chamada Live da Família Moura, que a gente faz toda segunda-feira, beirando ali uns 15 para as 9, 20 para as 9, a gente faz as lives, né, no canal JMRL3. Caso os irmãos desejem
participar da live. A live é oração, é palavra de Deus. E Deus então tem levado mais longe a palavra dele através das lives. Então, depois a gente até deixa aí para os irmãos aí o canal, né, no YouTube, para os irmãos assistirem. Então Deus abriu esta porta. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus dá para nós. A ferramenta que Ele puser nas suas mãos, use ela para a glória de Deus, né? E hoje nós estamos na época da tecnologia e nós vemos que a tecnologia está sendo usada de maneira errada, para o mal das famílias. Então use ela para o bem. Glória a Deus, aleluia. Porque aí a nossa voz vai chegar mais longe e Deus vai abençoar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Então nós vimos aqui no livro de Mateus, aqui no capítulo de número 6, essa passagem que nós vimos aqui, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos e todos nós a orar. Oração, irmãos, ultimamente é uma das coisas que a igreja mais está precisando. É verdade. Eu já sou assim meio antiguinha. Eita. E eu lembro do tempo que meus filhos eram todos pequenos, porque eu tenho 9 filhos e eles cresceram na casa do Senhor, foram batizados com o Espírito Santo ainda pequenos. A oração era tão fervorosa no meio das crianças que eles oravam no chão, que a lágrima caía lá no chão. Era uma bênção muito grande. E ali nós vimos os pais, né, levando as crianças para a oração, e as crianças oravam de verdade, a ponto das lágrimas descerem. Eita. Como a gente tem saudade desse tempo. É verdade. Não é verdade? Muita saudade, porque hoje eu tenho netos e não estou vendo acontecer desse jeito com eles. Tem orado, tem ensinado, tem falado para os pais deles que tome conta nessa parte. Não deixe a fé das crianças ser roubada pelo inimigo, porque hoje ele tem muito entretenimento para as crianças. E o celular na mão das crianças tem sido um grande problema. Grande, muito grande problema. Olha aí. Criança não tem orado. Os pais, muitas das vezes, até os pais, se não vigiar, fica pendurado no celular e não ora. Tira muito mais tempo no celular do que orando. Isso aí é a pura verdade. A gente tem que vigiar. Eu também tenho celular. Eu creio que a maioria das pessoas tem. Mas eu vigio o máximo que posso. Não gosto de pendurar em celular. Muitas das vezes as pessoas falam para mim: mandei aquela mensagem tal, mas você não viu falar. Me desculpe, porque eu pouco pego. Eu costumo pegar de manhã para ver, né, se tem algum recado da família, dos amigos, e depois à noite é que eu vejo. Então eu sou assim. Não estou dizendo que os irmãos não tenham o celular, porque todo mundo tem mesmo, mas saiba usar. Verdade. Porque nas mãos de uma pessoa descuidada, ele vira uma arma. Agora, nas mãos de uma pessoa cuidadosa, pode ser uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ver coisas boas, você pode ver receita, você pode ver tanta coisa boa, mas toma cuidado, porque é muito perigoso isso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então nós vemos aqui que Jesus estava ensinando ali o seu povo, seus discípulos a orarem. E ele falou uma coisa interessante aqui, né? Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Que aqueles homens da lei, aqueles fariseus, eram constantemente chamados por Jesus de hipócrita. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa fingida. Diz que o hipócrita era aquele que colocava uma máscara e fazia um papel que na verdade não era dele. Ele representava, ele era um artista. Ele fingia ser aquilo que ele não era. O hipócrita era esse. A palavra lá no original significa isso. Uma pessoa mascarada que faz um papel que não é verdadeiro dele. É verdade. Esses eram os fariseus. Na época de Jesus existiam os fariseus.
E eles eram os homens que tinham a lei na mão. Eles deveriam cuidar para que a lei fosse obedecida, porém eles próprios não obedeciam a lei. A maioria deles. Nós não vamos generalizar, porque tinha alguns fariseus que eram cuidadosos da lei e obedeciam mesmo, mas outros, a maioria, eram hipócritas, tudo fingido. Meu Deus. E aí o que foi que Jesus falou para eles? Pois eles se compraziam em orar em pé, na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Que coisa triste. Aqueles homens que deveriam dar exemplo para a igreja, o que eles faziam? Eles queriam ser vistos para que todo mundo os aplaudisse e dissesse: esse homem é um homem de oração, olha lá como ele está orando. Então ele queria se mostrar nas ruas, nas praças, na sinagoga, que era o templo daquela época, né? Então eles eram muito fingidos. Isso é muito triste na vida de um servo de Deus, porque não adianta nada. Olha o que Jesus falou deles agora aqui, na continuação do versículo. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Por quê? O que eles queriam era ser vistos pelos homens. E eles já estavam sendo vistos pelos homens. Então o galardão já estava ali, apenas sendo visto pelos homens. Porém, não estava sendo aplaudido por Deus, não estava sendo aprovado por Deus, muito pelo contrário, eles estavam sendo desaprovados por Deus. Triste isso, né? Então por isso que Jesus falou aqui, Jesus falou aqui. Então quando você orar, não fica fazendo como muitos que ficam aí repetindo orações. É verdade. A gente já fez isso quando nós estávamos na nossa incredulidade, né? Sim. E fazer aquele monte de reza, achando que isso ia mover a mão de Deus. Então tem muitos que eles decoram o mantra, né? Tem uma religião lá que eles têm um mantra que eles vão repetindo. Quando eles querem uma coisa, querem dinheiro, querem alguma coisa, eles vão repetindo o mantra várias vezes. Outros rezam. Outros fazem um monte de meditação, né? Fica fazendo meditação. Então as religiões têm, cada uma tem a sua maneira de tentar buscar uma resposta das suas orações. Mas as orações da maioria, de todos esses que eu falei, essa oração não vai passar do teto, porque elas não estão sendo direcionadas à pessoa certa. O que foi que Jesus falou aqui? Quando orar, não é para fazer como os gentios. Eles oram dessa maneira porque eles ainda não aprenderam o que é certo. Nós também fizemos isso. Nós não estamos aqui criticando eles. Nós estamos dizendo que eles estão fazendo errado e precisam aprender a fazer o certo. Não adianta você, por exemplo, chegar para uma pessoa incrédula e chegar criticando ele. Você nunca vai ganhar ele para Jesus se você chegar criticando. Você tem que mostrar o que a palavra de Deus diz. Aí ele vai entender, porque ele é um ser racional, ele vai entender. E aí ele vai deixar do errado. Como eu, até meus 19 anos, eu fazia a mesma coisa, porque eu não entendia a verdade, né? Mas Deus usou pessoas que vieram me ensinar. É muito importante pregar a palavra de Deus, mas é muito mais importante ensinar a palavra, tá bem? Pode alguém pregar com muita eloquência, mas quando a pessoa sai, muitas das vezes ele não guardou 10% do que ele ouviu. Porém o ensino, vê que Jesus, a Bíblia diz, ele estava no monte e estava ensinando. Sim. E ele estava na praia, estava ensinando. Onde ele ia, ele estava ensinando. Na sinagoga, ensinando. Porque o ensino, irmãos, fica lá dentro do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que ele falou, não vão fazer como os gentios, que usavam de vãs repetições, pensando que por muito falar seriam ouvidos. Não seriam, né? E não são. E diz assim, para nós não sermos semelhantes a eles. Porque o nosso Pai, Ele sabe tudo que nós precisamos antes mesmo de pedir. Quando você saiu da sua casa, Ele já sabia o que você ia pedir aqui hoje. Ele já sabia. Então Ele sabe tudo previamente, né? Porque o nosso Deus, Ele é onisciente. Essa é uma das qualidades e características de Deus. É saber as coisas antes delas acontecerem, né? Então Ele já sabia quantas pessoas estariam aqui esta noite, como você veio aqui, se você veio triste, se você veio alegre, se você veio preocupado.
Se você veio aqui fazer qualquer outra coisa, o Senhor sabe. Então, por isso que é melhor quando sairmos de casa, já começar o culto lá de casa. Sempre meu esposo ele fala isso. É verdade. O culto começa na casa. Na hora de sair, você já vai cultuando a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele merece o nosso melhor. Aleluia. Ele deu para nós o melhor que ele tinha, que era Jesus Cristo, seu Filho. Então ele merece o nosso melhor. Vamos fazer a obra de Deus com alegria, por amor a Jesus. Não por obrigação, principalmente vocês jovens. Muitos jovens vêm para a igreja porque o pai e a mãe estão aqui e dizem, você vai para a igreja, você tem que ir para a igreja. Não venha com esse sentimento no seu coração. Mas fique sabendo que a pessoa que mais te ama não é a sua mãe. Porque muitas vezes a gente pensa, a minha mãe é a pessoa que mais me ama. Mas Jesus te ama mais do que ela. Sim. Então, por amor a Ele, é que nós devemos fazer as coisas bonitas para Deus, com alegria no coração, porque Ele merece isso. Sim. Aleluia. Ele deu a vida dele, né? Por nós, aleluia. Glória a Deus, né? Ele passou o maior vexame. O pessoal faz a imagem de Cristo e faz ele com uma roupinha, um paninho amarrado para cobrir as suas vergonhas, né? Mas na realidade ele estava nu por completo. Naquele tempo o castigo era nu por completo, sem nem um fio de roupa. A vergonha que ele passou por nós, a dor, quando a gente dá uma espetada com a agulha no dedo, ô dor que é, né? Imagina você uma coroa de 70 espinhos, pelo menos, diz que tinha pelo menos 70 espinhos grandes, cravado na cabeça. Como ele passou dor, humilhação, sede, né? Sede, fome, porque ele ficou à noite na casa do sumo sacerdote e lá ele já estava sendo humilhado, lá ele já estava sendo envergonhado. Eles tiraram as vestes dele lá na casa do sumo sacerdote, fizeram o julgamento dele à noite, que era proibido por lei, pela lei lá como que eu vou dizer, a lei lá dos judeus, não podia fazer nenhum julgamento à noite. Eles fizeram à noite, escondido, na casa do sumo sacerdote. Por quê? Porque se fosse fazer durante o dia, não ia dar certo, porque ele estava sendo condenado por uma questão religiosa deles. Ele não tinha ofendido a César, ele não tinha ofendido Herodes, ele não tinha ofendido nenhum daquele, nem como chama lá, eu esqueci agora, Pilatos, Pôncio Pilatos. Ele não tinha ofendido nenhuma dessas autoridades. Na verdade, ele estava sendo julgado pelos próprios irmãos dele, os judeus, né? Como a palavra de Deus diz que ele foi julgado em casa dos seus próprios irmãos. Olha aí. Aí, vejam bem, a humilhação. Aí tiraram a roupa dele, normal, vestiram uma roupa vermelha que era usada para os reis, né? Aquelas roupas vermelha, bonita, mas quando foi chegando, aí fizeram ele carregar aquela cruz pesada. Meu Deus. Ele tinha passado uma noite inteira sem beber água e sem comer. Quando eles levaram ele para ser crucificado, já foi de manhã, depois que o dia já tinha amanhecido, por volta das 9 horas da manhã, eles foram com ele seguindo por aquelas ruas, até chegar no Monte Calvário, e ele foi levando a pesada cruz com fome, por isso que ele caía no caminho. Quem não cai quando está com fome, com sede? Ele estava tão humano quanto nós, e ele sentiu fome, a fraqueza do seu corpo fazia ele cair, por isso que ele caiu várias vezes no caminho, precisou ser ajudado, né? Precisou ser ajudado. Então, dessa maneira que ele sofreu por nós. Será que ele merece um pouquinho só do nosso amor? Ele merece a última coisa da nossa vida? Muitas vezes nós damos tudo para uma pessoa, mas damos assim um pouquinho só para Deus, para Jesus. Nós estamos muito falhos com Ele. A gente precisa melhorar na presença do Senhor. Aleluia! Glória! E Ele então disse aqui, né? O Pai já sabe tudo que você precisa, que você precisava hoje, Ele já está sabendo. Maravilha. E Ele falou, quando vós orareis, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele já orou ao Pai. Ele disse que o Pai é dele e nós também. Sim.
santificado seja o teu nome. Nós sabemos que o nome do Senhor é santo. Olha aqui a responsabilidade. Muita gente brincando hoje em dia diz assim, eles falam assim, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes, irmão, eu tenho visto pessoas por aí que não tem nada de salvo, ou até mesmo os crentes, ou os filhos dos crentes, falando assim, sabe, no tom de brincadeira, quando está uma reunião, bastante gente junto, qualquer coisinha que acontece, eles fazem uma brincadeira. O sangue de Jesus tem poder, eles falam. Só que a hora que eles precisarem do sangue de Jesus de verdade, Deus vai deixar ele passar na prova dele. Porque ele brincou, e o dia que ele precisar de verdade, não tem nenhum poder na vida dele, porque o nome de Jesus não é brincadeira. É verdade, não é para brincar com o nome do Senhor, não é para brincar com o nome de Deus, não é para brincar com a palavra de Deus. E nós vemos que hoje em dia está uma avacalhação com o nome do Senhor, no carnaval, nessas passeatas que eles estão fazendo por aí, estão humilhando por completo, falando o nome de Deus em brincadeira, humilhando Jesus, representando Ele da maneira mais humilhante. É verdade. Mas não pense que a fatura não vai chegar. A conta vai chegar. Aleluia. E vai chegar pesada. Eu creio. Vai chegar pesada. A hora que Deus cobrar, vai pesar. Por que vocês acham que veio essa Covid no mundo? Não foi por acaso. Isso já é o peso da mão de Deus com a humanidade perdida, viu? Lembra o que aconteceu nos dias de Noé? Nos dias de Ló também? A mão de Deus pesando sobre a desobediência deles? Desta maneira que o povo está fazendo, brincando com Deus, eles vão ver a hora que o peso da mão de Deus vier, porque vai chegar a conta para pagar, com certeza. Então, é muito perigoso brincar. Não brinque, viu, juventude, né? Às vezes é mais propensa quando está com os colegas. Nunca brinque com o nome de Jesus, porque Ele é o seu melhor amigo. Ele faz tudo por você, como já fez, né? Entregou-se na cruz por cada um de nós. Então Ele já fez o melhor por nós. Ele merece ser respeitado, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, nós sabemos que este mundo um dia vai passar pelo fogo. E quando o mundo passar pelo fogo, tudo que for mal vai ser destruído. A Bíblia diz lá no livro de Pedro, né? Que a terra passará por um estrepitoso estrondo, vai explodir com tudo. Mas haverá um novo céu, uma nova terra, onde reina a justiça, porque esta terra está contaminada pelo pecado. O pecado do homem foi tão grave que afetou a natureza, os animais, os peixes, afetou tudo. E hoje em dia a gente vê, os seres humanos estão dando valor mais a um animal do que ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Tem brincado, né? Mas Deus tem dado tempo. Assim como nos dias de Noé, Deus deu muito tempo. Noé foi o pregoeiro da verdade naqueles dias. Pregou a palavra de Deus por pelo menos 120 anos. Aquele povo não se converteu e apenas 8 pessoas se salvaram na arca. Então nós vemos que Deus dá muito tempo. Mas desde quando Jesus falou que viria, Ele estava lá no monte, quando ele apareceu para os discípulos já ressuscitado no Monte das Oliveiras. Antes dele subir, Ele estava já subindo, né, ali na presença dos discípulos dele, que os discípulos olhando para Ele foi subindo devagar. A gente pensa que Ele subiu como um relâmpago, não. A Bíblia diz que Ele subiu numa nuvem, Ele subiu devagar e os discípulos olhando. Até que apareceram 2 varões vestidos de branco e falaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo aí, da mesma maneira Ele vai voltar. Na mesma nuvem, né? Tem até um corinho que fala assim, um corinho antigo: na nuvem que Jesus subiu, na mesma Ele voltará. Lembra? Na nuvem que Jesus subiu, na mesma Ele voltará. E o restante: desperta a igreja que o noivo se aproxima, acorda tu que dormes, acende a lamparina.
Desperta a igreja, que o noivo se aproxima. Acorda tu que dormes, acende a lamparina. Tá vendo? Vamos acender a nossa lamparina com o Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, né? Oh, glória! Ramanás, Surianda, Lava Suricanta, Ramanás. E aqui diz assim, então, vamos aprender a orar, não é com vãs repetições. Jesus falou, entra lá no teu quarto, lá você sozinho, vai dobrar o seu joelho e vai orar ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto, Ele vai te responder conforme as suas necessidades. Aleluia! Ninguém está proibido de orar no templo, não está proibido. No templo é um lugar de oração, porque o próprio Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Aqui é lugar de orar também. Mas quando você tem aquele particular com Deus, você vai lá para o seu quarto e ora lá e fala com Ele. Porque Deus ouve mulheres, homens, jovens, crianças. Aleluia. Certa vez eu passei por uma cirurgia de varizes e eu estava morrendo de dor na minha perna, muita dor, não estava aguentando a dor nas veias, estava terrível. E o meu filho de mais ou menos 5 anos na época, o meu caçula, o Hélito, ele mora até aqui perto, eu falei, filho, ora para a mãe, que a mãe não aguenta mais de dor. E ele orou e Deus curou na mesma hora. A mesma hora. Ele orou por mim, a dor desapareceu na hora. Então, tá vendo? Deus responde a oração das crianças, responde a oração do jovem, do adulto, né? Responde todas as nossas orações. Aleluia, Adonai, decanta Ramanás. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Eu quero também ler alguns versículos aqui no livro mesmo de... Quero ver aqui no Lucas, capítulo, não é Mateus, vamos ler aqui, Lucas. A gente está aqui em Mateus, vamos ver aqui. Vamos continuar, vamos para Marcos primeiro. Marcos, capítulo 1 e o versículo de número 35. Salvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Marcos 1 e o 35. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória. Esse friozinho atrapalha um pouco a gente, apesar que hoje está gostoso, né? Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então aqui diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então nós vemos aqui Jesus levantou de manhã muito cedo. Muitas vezes, irmãos, tem escola dominical às 9, 9h30 da manhã e as pessoas dizem, eu não vou levantar, está muito frio, não vou para a igreja, está frio demais, por que eu vou levantar cedo? Né? Mas olha para ver, Jesus sendo filho de Deus, ele levantava cedinho, antes de clarear o dia, para procurar um lugar para orar, né? E aqui diz que ele saiu, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, então era madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus deu o maior exemplo de oração. Ele não só ensinou, como ele praticou. Ele não só falou para fazer, mas ele também fez. Louvado seja Deus, né? E aqui ainda no livro de Marcos, vamos agora um pouquinho para frente, no capítulo 6, versículo 46. Maravilha. Aqui diz assim, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Olha, agora ele foi no monte para orar. Ele escolhia lugares assim, mais tranquilos, onde ninguém pudesse atrapalhar. Porque vocês já viram, irmão, se você falar assim, vou orar, telefone toca, campainha toca, cachorro late, vizinho bate na sua porta e caminhão passa buzinando, pelo menos na minha casa é assim, aqueles caminhões tremendos que passam lá buzinando, é uma barulheira. Então, por isso Jesus ficava distante da barulheira, da época que era bem menor do que a de hoje, né? Ele procurava os lugares assim mais tranquilos para orar, na praia, no monte, né? No deserto.
ele sempre orava, né? Então eu sempre digo, Jesus ia para a praia, não era para tomar banho de mar, porque naquele tempo ninguém ficava praticamente nu tomando banho de mar, não. É bem diferente de hoje. Hoje, se você for orar na praia, vai ser complicado. Você não vai orar e ainda vai pecar. Então é melhor nem ir orar em praia, né? Que é difícil. Mas Jesus ia porque naquele tempo não era do jeito que é hoje. É verdade. Né? Vamos agora para Marcos 26, 36. Esse foi o que eu li? Foi, né? Marcos 6 agora. Peraí. 46. Foi o 6,46 que eu vi, né? Então tá. Então vamos lá para o Marcos 26 agora. Apesar que tem umas outras passagens antes. Vamos primeiro para Marcos 14 e 32. 14 e 32. Primeiro. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Olha aí. Aqui ele estava já para ser preso, e ele estava nos seus últimos minutos aqui na terra antes de ser preso. E ele foi com seus discípulos e se distanciou um tiro de pedra, né? Tem um outro lugar que fala, uma distância de um tiro de pedra, e ele estava orando. E agora vamos então para o 14:38, que está aqui pertinho também, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Aqui era Jesus orando, repreendendo os discípulos, porque eles dormiram e não oraram. Muitas das vezes, irmãos, a gente quer orar, realmente o sono vem. Tem que ser muito, a gente tem que se policiar muito, se você quiser orar de madrugada, que a palavra de Deus aconselha a orar de madrugada, mas é muito difícil. A gente tem que ter muita determinação, porque a gente já está cansado do dia, principalmente, não vou dizer que é só as irmãs, que as irmãs trabalham dia e noite praticamente, mas os irmãos também, muitos trabalham em serviço pesado, fica cansado, mas mesmo assim, é aconselhável, é a Bíblia que aconselha para a gente orar de madrugada. Louvado é o nome do Senhor. E Marcos 2:38. Glória. 14, deixa eu ver. Glória a Deus. 38 eu já Glória a li. Deus. O 32 já li também, né? Já. Então agora eu vou para Lucas. Eita glória. Lucas 6:12. Já estou terminando, viu, irmãos? Vai lá. Lucas 6:12. Glória. Aleluia. Glória a Deus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha aí. Aqui Jesus no monte orando, né? Muita gente eu vejo criticar. Eles falam assim: para que orar no monte? Isso é fanatismo, para que isso? Mas a Bíblia também não proíbe. Se você quiser ir orar no monte, você tem toda a liberdade. Você pode orar onde você achar melhor, que Deus vai te ouvir. Ele te ouve no seu quarto, Ele te ouve no monte, Ele te ouve até dentro do seu banheiro. Quantas vezes eu já orei dentro do meu banheiro? Às vezes estava difícil de orar no outro lugar, eu orei no banheiro. Não importa onde nós vamos orar, o importante é orar. E a Bíblia diz: orar sem cessar, né? Então é para orar o tempo inteiro. Aleluia, glória a Deus. E aqui essa oração de Jesus foi para escolher os 12 discípulos. Ele passou uma noite inteirinha orando para escolher aqueles que seriam os seus apóstolos. E aí o Espírito Santo no outro dia já determinou todos que seriam os apóstolos, né? E agora vamos para a última referência aqui, Lucas 9, 28 e 29. Eita glória. Glórias a Glória Deus. a Deus. Lucas 9, 28 e 29. Glória a Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas
e muito resplandecentes. Meu Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa passagem é maravilhosa, irmão. É verdade. Os discípulos estavam andando com Jesus e ainda não conheciam a Ele. Meu Deus. Não sabiam exatamente quem era Ele. Tinha hora que eles falavam: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando Ele repreendeu o vento, a tempestade no mar, os discípulos ficaram de boca aberta e perguntaram isso: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eita Deus. João, o Batista, quando estava preso também, falou assim: será que ele é o Messias? Ou devemos esperar outro? Ele falou. E olha que João foi um homem ali, ó, de oração, mas ele teve dúvidas sobre Jesus e perguntou: será que é ele ou esperamos outro? E aí os discípulos dele foram ter com Jesus. E o que Jesus falou para eles? Os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Então o reino do céu já tinha chegado até eles, e eles ainda estavam incrédulos. Mas nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para saber que Jesus é Deus. Aleluia. Aleluia. E nós vemos aqui a transfiguração, né? Ele subiu lá no monte, levou Pedro, Tiago e João. Sempre levava esses três, eram os três mais chegados ali para Jesus chamar para ir orar, e chamou eles para ir ao monte. E lá a Bíblia diz aqui, onde nós acabamos de ler: transfigurou-se diante deles. As vestes de Jesus ficaram resplandecentes. Você sabia disso? Que você um dia vai ter uma veste resplandecente parecida com a de Jesus? Se você continuar firme, não negar jamais a sua fé, você vai ter vestes brancas e resplandecentes como a de Jesus. Aleluia, hein? Glória a Deus. A Bíblia diz que as vestes brancas são a justiça dos santos. Você é um homem justo, uma mulher justa, um jovem justo, você vai andar nas ruas de ouro vestido de vestes brancas. Aleluia. Vestes brancas para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Então nós vemos aqui o maior exemplo de oração foi Jesus. Ele mandou orar. Se você tem orado pouco, aumente seus momentos de oração. Glória a Deus. Aleluia. Viu? Porque aumentar a nossa oração não significa que você tem que ficar 2, 3 horas do seu dia de joelho, porque você não tem tempo para isso. Mas é você tirar períodos específicos para você falar com Deus. Aleluia. Mas vale 15 minutos na presença do Senhor do que um dia inteiro sem orar. Então escolhe momentos, vai orar, buscar Deus. Aleluia. Nós vemos que Daniel, ele orava 3 vezes no dia. E será que Daniel não tinha nada para fazer? Daniel só tinha tempo para orar. Ele não fazia nada. Daniel era um dos homens mais ocupados no reino. Ele tinha uma ocupação muito grande. Ele servia o rei. E o rei Dario, né? Ele serviu 3 reis, né? Se não me engano. Daniel, porque o reinado foi passando, né? Ele começou com Nabucodonosor e ele foi passando, né? Passou por Belzazar, né? E depois Dario. 3 reis ele serviu. Era um homem muito ocupado, viu? Que tinha muito trabalho, tinha que prestar conta para o seu rei. Mas ele tinha tempo, ele orava 3 vezes ao dia. Jesus orava toda hora, no monte, na praia, na sinagoga, como eu falei, ele estava sempre orando. Ele deu exemplo para nós. Não era para Jesus estar isento disso? De orar? Porque muita gente pensa que orar é um castigo, né? Falar, eu vou ter que ficar ajoelhado, ou mesmo sentado, mas quanto tempo orando? É difícil. Mas Jesus sendo Deus, Filho de Deus, ele nem precisava orar. Mas ele estando com a carne humana, ser humano que ele era, ele orava sem parar. E depois o apóstolo Paulo veio depois de Jesus e disse o quê? Orai sem cessar. Falou que era para orar também o tempo inteiro. Se você for procurar ler lá no livro de Efésios, né? Ele falou sobre a oração. Então, os primeiros cristãos também falaram sobre oração. Lá no livro de Atos, né? No comecinho, capítulo 1, capítulo 2 ali de Atos, nos dias de Pentecostes, nós vemos ali que eles eram unidos, unânimes, né?
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja, por isso que crescia. E diz que a igreja crescia cada dia mais, aumentava o número daqueles que herdariam o reino de Deus. Aleluia. Eita, glória. Glória a Deus. Até aqui o Espírito Santo me trouxe, né? Então, o que Ele me deu nesta noite é isso. É que eu preciso, você precisa e todos nós precisamos orar mais, tirar momentos com Deus, a sós ali, falar com Ele e não ficar repetindo orações, porque a oração do Pai Nosso que Ele ensinou, que é a oração dominical, ela é apenas um modelo. Não é para a gente ficar repetindo ela várias vezes achando que assim Deus vai nos ouvir. Não é. Ali foi um modelo como deveríamos orar. Orar ao Pai e falar para Ele tudo que nós precisamos e terminar a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Sei que Deus abençoe a igreja e que possa cada dia mais prosperar os irmãos na fé, sabendo que o dia do Senhor está muito perto, porque há mais de 2000 anos atrás o Senhor Jesus falou que Ele ia voltar numa nuvem e Ele está perto de voltar. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Abel pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Pode fazer uma oração com a igreja de pé? Sim, podemos. Vamos ficar de pé, igreja. Lá a irmã vai estar orando. Vamos orar. Se os irmãos quiserem vir à frente, eu vou estar orando com o som de irmã. Obrigado por assistir o vídeo. Espero realmente que Deus tenha falado com você. Então agora é sua vez de compartilhar nosso conteúdo, porque só assim iremos espalhar a palavra de Deus a todos. Deixe seu like. Nos vemos na próxima edição do programa Confira a Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.